Quero chamar, então, de volta a Alessandra e a Maria Beatriz para a gente começar a bater um papo aqui sobre essas mudanças, essas grandes mudanças. E a Alessandra, ela representa um pouquinho esse case, né, de alguém que fez uma trajetória e, em algum momento, foi picada por um bichinho que fez com que ela se transformasse. Né, ela se transformasse numa pessoa com uma grande capacidade de realização. E a primeira coisa que eu queria perguntar para você, Alessandra, em que momento esse bichinho te picou? Você consegue lembrar quando aconteceu e qual era a relação sua com esse processo de educação, esse processo de formação que você estava tendo para que isso virasse o Banco Pérola? Bom, eu diria assim que foi quando eu ganhei essa bolsa de estudos, sem dúvida, né? Porque a realidade que eu tinha na minha comunidade, né, mesmo com o esforço de todos os professores, né, da escola pública, ele não se igualava à qualidade de ensino que eu tive na escola particular, principalmente na área de exatas. Né? Eu acho que quando a gente fala da área de humanas, né, depende também um pouco do aluno, né, de ir lá ler um livro, buscar numa biblioteca pública alguma coisa, né, eu sou da época da biblioteca ainda, né, então acho que sou também da geração analógica. Então dependia também do aluno e do incentivo do professor que eu tive na escola pública, mas faltava muito a parte de educação de exatas. Assim, eu tive que correr atrás mesmo quando ingressei no ensino médio através de uma bolsa de estudos, né? E aquilo, né, ganhar aquela bolsa de estudos, né, me fez querer retribuir mesmo, né? Porque eu sei que isso é para poucos ainda no Brasil, né? Então eu quis retribuir aquela oportunidade que eu estava tendo naquele momento. E eu não faço isso com alegria, não, né, no sentido de, poxa, né, tinha outros colegas meus do ensino público que poderiam e que têm tanta capacidade quanto eu de fazer, mas para eles faltou oportunidade. A gente entende que, infelizmente, a forma como a educação está estruturada no Brasil e o envolvimento até mesmo das famílias, que muitas delas não tiveram acesso à educação, então, portanto, não conseguem valorizar a educação para os seus filhos. Acaba gerando isso. Ou seja, a gente está desperdiçando pessoas, a gente está desperdiçando a vida de pessoas, está desperdiçando a capacidade dessas pessoas de criarem, de inovarem, de gerarem riqueza, de trabalharem, de diversas coisas. E aí sobra muito para o Estado, né, Beatriz? Muitas vezes recai sobre a escola e sobre os professores a responsabilidade de que os estudantes estão saindo da escola, os estudantes não estão aprendendo, o estudante sai da escola sem saber matemática e língua portuguesa. Mas também saem das escolas pérolas como a Alessandra. Como é que a gente consegue fazer com que mais pérolas brotem nesse processo como um todo? Eu penso que nós garantimos o acesso, né? Nós aí passamos por um período da educação onde nós não tínhamos escola para todos. A escola pública ela não chegava a todos. Hoje o acesso foi garantido. Grande questão hoje da educação é a permanência, né? Infelizmente, com a pandemia, o que a gente está identificando, como você bem colocou, a questão da evasão, principalmente no ensino médio. Como o Brasil é um país, né, que a desigualdade é grande, o desafio da permanência, né, desse jovem permanecer na escola, de que ele acredite em seus sonhos e que a escola consiga, de fato, apoiá-lo, né, incentivá-lo e dar oportunidades, eu acho que eu consigo resumir um pouco o que a gente conseguiria garantir de permanência. Então, o que eu penso? O ajuste, né, o currículo está sendo mais ajustado a esse século XXI já é um ganho, porque você consegue trazer esse jovem adolescente mais próximo da escola. Mas nós temos que pensar também que existe uma geração de docentes que também precisa de formação continuada para conseguir, é um tripé, né? Eu falo que é a formação,
o material, né, e o acompanhamento. A diretoria faz também um acompanhamento. Eu penso que nós estamos no caminho. Temos que fazer muitos ajustes? Temos. Mas quando eu olho, né, eu estou há 32 anos na educação, então quando eu olho lá atrás, e aí eu vou falar da escola pública, né, que é essa que a Alessandra citou, para o que nós temos hoje, nós avançamos muito. Não é o suficiente, com certeza, e aí eu fico muito feliz quando eu vejo o Marcelo com essa iniciativa fantástica, e a Alessandra também, né, eu diria, são grandes empreendedores, agregando valor a essa comunidade a que eles pertencem. E eu acho que também, quando a educação for olhada como prioridade pela sociedade e que todas as áreas podem contribuir para a desigualdade, a gente consegue caminhar um pouquinho mais para essa permanência, né? Realmente a educação, eu vi na pandemia agora o quanto que a educação movimenta, apoia as famílias, né, e ela movimenta aí toda uma rede de apoio a esse estudante, a essa família. Então, realmente, cada vez mais a gente sabe que a educação é essencial, mas ela precisa também que toda a sociedade lute por ela. E aí eu vou trazer até aqui vou fazer um pouquinho, vamos dizer assim, trazer um toquezinho, né? Nós brigamos tanto para a retomada das escolas, né? O Estado de São Paulo foi pioneiro, nós desde setembro retomamos exatamente para que essa permanência frente a tantos desafios da pandemia, de alguma maneira fosse garantido, incentivado. Então, aí eu trago aí um ponto para reflexão, né, o quanto que a gente ainda precisa olhar a escola como prioridade, entender que essa escola, ela precisa estar aberta, apesar de tantos desafios, né, então, trouxe aqui um pouquinho da pandemia também para a gente refletir. Marcelo, eu queria fazer mais uma provocação para você. Como é que a gente... Alô? Ups. Acho que estava mudo, agora fui eu que fui pego no microfone. Beatriz, antes de passar a palavra para o Marcelo, eu queria te fazer mais uma provocação. A gente tem, a gente já entendeu que precisa haver uma integração ainda maior com a sociedade. A gente sabe que a escola, para ser boa, ela precisa da participação de todos, da integração dos pais. O vizinho tem que entender aquilo, aquele prédio, aquilo ali como algo que é dele, que precisa ser defendido também. A pandemia criou a condição para que isso seja tratado de uma forma que essa mensagem chegue até as outras pessoas e elas comecem a olhar diferente para a escola? Ou você teme que depois de tudo passado, as pessoas vão voltar a viver como eram antes e não vão prestar atenção na escola como a gente gostaria que elas prestassem? Penso que as famílias, né, na sua grande maioria, os relatos que nós tínhamos era exatamente o quanto que fazia falta ao professor, principalmente para os alunos, né, que estavam em fase de alfabetização, isso ficou muito forte, da educação infantil também. Então, de modo geral, uma avaliação assim, muito inicial é que realmente se percebeu que a presença, a figura do professor, esse professor que estimula, que cria um vínculo que é necessário para acontecer, né, a aprendizagem, nós sabemos disso, ele é essencial. Contudo, quando se pensa em questão de pandemia, outros fatores e outras variáveis, né, as pessoas ficaram com medo, ainda tem um receio, né, dessa retomada, apesar da gente já ter conseguido aí um retorno muito efetivo e muito bom. Hoje as pessoas estão mais tranquilas para retomar. Para mim, hoje, a grande questão é esse jovem, esse adolescente que, de alguma maneira, ele descolou da escola depois de um tempo remoto. É uma característica da faixa etária, mas também uma característica principalmente ligada à vulnerabilidade social. Então, nesse aspecto, eu ainda tenho muita preocupação se, de fato, a gente vai conseguir avançar quando se pensa na questão da evasão escolar do aluno do ensino médio.
Nós precisamos realmente que todos olhem no sentido de cada um fazer a sua parte. Sabe quando você está vendo aquele jovem que não está, às vezes uma palavra de um amigo da família, de uma pessoa que está próxima, nós sabemos o quanto que isso faz a diferença. Ele precisa acreditar que, apesar de ele ter ficado tanto tempo fora da escola, muitas vezes de forma remota, a escola está, de alguma maneira, preparada, e aí eu falo de alguma maneira porque a pandemia trouxe questões que nós ainda estamos resolvendo, né, com essa questão de uma defasagem muito grande, através de projetos de recuperação e reforço, ampliando a jornada desse aluno na unidade escolar com qualidade. Aí eu queria só ressaltar, nós fornecemos chips para alunos terem acesso à internet mesmo estando em casa. Tá? Então, é uma forma daquele aluno mais vulnerável ter uma ampliação da jornada. Acredito que esses pequenos passos a gente consiga, sim, caminhar para que a evasão diminua, mas é um desafio grande, acho que acredito, não só para a rede estadual, mas também para toda a rede pública e também particular, no momento de que você também tem alunos que ficaram desmotivados, principalmente esses que estão finalizando, né, um segmento como, por exemplo, ensino médio. Então, nós temos aí que discutir, conversar bastante, no sentido de que a gente consiga se unir em prol desses adolescentes que precisam de nós, eles precisam que nós, de fato, façamos uma reflexão e propostas para avançarmos aí nessa questão da evasão, principalmente. Ou seja, um problema seríssimo que não depende única e exclusivamente de escolas e professores, ou seja, a sociedade tem que olhar para aqueles estudantes que deveriam estar na escola e não estão e estimulá-lo a voltar para esse ambiente, porque senão a gente vai ter um problema muito sério. E o Marcelo trouxe um dos números que mostram esse problema, que é uma redução drástica na quantidade de estudantes inscritos para fazer o principal exame de acesso ao ensino superior, que é o Enem. E aí, Marcelo, como é que a gente fica num momento como esse? A gente está vindo de uma década em que, ano após ano, crescia o número de pessoas matriculadas no ensino superior. E certamente o número deve sair agora em outubro, que é o censo da educação referente a 2020, e todo mundo espera uma queda. Como é que você vê essa possibilidade? A gente jogou fora 10 anos de investimento no ensino superior e vamos ter que começar tudo de novo? Excelente pergunta, Rui. Espero que não. Como que eu vejo? Os alunos, eles tinham o Enem como uma forma de conseguir também o crédito e a bolsa do FIES e do ProUni. Quando baixou o número de dinheiro disponível para esses programas, também baixou um pouco o interesse e assim o número de inscritos no Enem de uma forma orgânica. Óbvio que o ensino superior foi impactado como todo o setor de educação, mas eu vejo que o interesse continua. Nós vemos os números aqui de buscas de bolsas já do presencial para o próximo ano, então está todo mundo já buscando faculdades presenciais. Tem vários cursos que você não pode fazer à distância, por questão regulamentar, então medicina, direito, odontologia, todo mundo que queria fazer esses cursos praticamente não podia entrar ou esperou a pandemia dar uma refreada para poder buscar esses cursos. A gente vê que a educação está dando aquelas retomadas. O que eu acho, na verdade eu tenho certeza, é que a gente não pode deixar a cargo do governo resolver todas as questões, seja pela questão da prova, seja pela questão de crédito, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Então nós que somos do segmento privado, o PENEM é uma das ideias e dos projetos que nós temos aqui, mas além do PENEM, a gente tem diversos outros projetos que a gente precisa fomentar a educação privada para que ela possa abrigar o maior número de alunos possíveis, e tem solução para isso.
E as faculdades têm essa vontade. Não são só os grandes grupos educacionais. As faculdades também regionais têm essa missão e essa capacidade de abrigar muitos alunos que hoje estão fora do ensino superior. O que falta, eu vejo, é o interesse mesmo da sociedade como um todo de falar mais sobre educação, de falar mais sobre ensino superior, de falar mais sobre o técnico. Então, hoje o jovem ele está muito carente dessa informação. E aí dá dó realmente quando a gente recebe um monte de ligações, uma enxurrada de ligações, sem o mínimo conhecimento sobre o que é o curso, como que eu faço para escolher, qual que é a diferença entre um exame de um curso de biológicas, de exatas, como é que é a grade curricular, por que eu posso fazer esse curso ao invés daquele outro. Então eu vejo que sim, a gente precisa criar uma plataforma onde isso seja discutido primeiro na escola, que o aluno venha com um pouco mais de clareza para ele fazer a escolha correta. Porque mesmo aquele aluno que entra no ensino público, no curso errado, ele está gastando tempo, recurso do Estado, ou seja, do nosso bolso, e ocupando a vaga de alguém. E eu estou cansado de ver aluno entrando em escola pública, ficando 2 anos e falar, poxa, não é o curso que eu queria, e acaba indo para um outro curso na própria escola pública. Então, isso vai se acumulando. A gente precisa, sim, seja governo, seja iniciativa privada, deixar o aluno com mais consciência e mais educado o que é o ensino superior e todas as possibilidades que ele tem para o futuro. Alessandra, agora eu jogo a bola para você e eu vou pegar o gancho no que o Marcelo disse. Os estudantes chegam ao final do ensino médio, aqueles que chegam ao final do ensino médio, e nem todos sabem a possibilidade da continuidade e quais são os caminhos para lá. Você fez uma transição com bolsa de estudo e isso te jogou mais, vamos dizer assim, te colocou mais para cima, te deu mais possibilidades. O que foi essencial na escola, na educação que você recebeu, que permitiu que você fizesse as escolhas que você fez para chegar no lugar onde você está? Certo. Bom, eu dividiria em 2 etapas, né? A maior parte da minha vida estudantil, adolescente, eu passei na escola pública, né? Numa escola estadual. E naquele ambiente, né, eu acho que o que favoreceu, inclusive para que eu buscasse bolsas de estudos, porque a busca começou na escola pública, né? Foi ali que eu comecei a buscar oportunidades. Inclusive, eu fiz 6 meses do CEL, Maria, né? Com espanhol, né? Quando você apresentou, me recordei aqui, né? Então, eu vivia nessa busca. Eu quero uma bolsa de estudos, eu quero fazer um ensino de línguas, eu quero... E existia, né? Talvez eu tenha tido sorte, né? Professores que me apoiavam muito na escola pública, incentivavam essa busca, incentivavam que eu me inscrevesse nos concursos, enfim, em todos as oportunidades que surgiam, eles me incentivavam a participar. Então, começou lá atrás, né, e eu acho que eu posso contribuir, né, com a minha experiência, né, de estar na escola pública e depois ir para o ensino privado. A diferença é gritante, né, e eu acho que falta um pouco do brasileiro mesmo olhar, né, para essa grande camada da população, que é mais de 70%, que às vezes não tem o que comer, então como é que ele vai pensar em universidade? Eu acho que está muito longe, né? Eu acho que tem que ter o básico para que o aluno se sinta seguro, se sinta bem, se sinta alimentado. Como é que um estudante vai estudar se ele tem que ajudar no sustento da família, por exemplo? É muito difícil, e isso é uma realidade que a gente tem no nosso país, que é extremamente desigual, né? A gente é só buscar no Google ali o ranking e a gente vai estar entre os mais desiguais. Então, eu acho que a discussão, ela vem antes do ensino superior, ela começa na pré-escola, né, no ensino médio, eu não sei mais como é que se chama o ensino médio, tá, Maria, mas começa muito antes. E só para finalizar, assim, quando primeiro dia de aula na escola particular, eu pensei, nossa, não tem merenda, vou ter que comprar comida aqui. Então, aquilo não fazia parte da minha realidade, eu sempre tive merenda na escola, né?
Então, tem que se pensar na questão financeira, sim, dessas famílias brasileiras, porque senão não vai ser resolvido. A gente tem dois Brasis muito distintos, os que têm oportunidade e os que não têm. E esse ponto que você tocou, da questão dessa mudança drástica para a educação privada, é algo que, de uma certa forma, a Mônica do Ângulo, que participou do segundo painel, também trouxe. Quer dizer, a parceria com o Instituto Empreendedor do Futuro é também para suprir as outras necessidades, que não são simplesmente necessidade da bolsa de estudo, né? Dar uma escola de melhor qualidade para o estudante não significa que você resolveu a vida dele. Talvez você tenha criado mais problemas para ele e para a família, né? Nesse processo todo de adaptação. E você tocou num ponto muito simples. Cara, e a merenda? Eu estou aqui, mas eu não tenho dinheiro para ir na cantina comprar o que eu quero, né? Então, para a gente ver o tamanho do desafio que a gente tem, que não tem nada a ver com questão educacional, é assistência social, é básico. E aí, Beatriz, eu queria te colocar para você uma observação que foi feita pelo Edinaldo, deixa eu ver aqui o nome da pessoa que mandou aqui a pergunta, Ediraldo Carvalho. O Ediraldo trouxe a seguinte observação, né? Existem muitos jovens que estão graduados, nível superior, e sem oportunidades de emprego, né, ou de se tornarem aí empreendedores. E a gente sabe que existe também um grande gap, uma grande ausência de profissionais formados em nível médio. E o ensino vocacional, o ensino profissionalizante no ensino médio, ele é fundamental para a inserção de uma parcela muito importante da população no mercado de trabalho, e provavelmente é esse ensino médio que vai fazer a diferença se ele for para o ensino superior depois. Como é que a gente resolve isso? Essa dificuldade que a gente tem de pegar os nossos estudantes, tanto de nível médio quanto de nível superior, e encontrar para eles um lugar no mercado de trabalho, porque apesar de muito desemprego, a gente também tem muita vaga ociosa que não é preenchida por problemas de qualificação. Perfeita pergunta, agradeço. Realmente, como o Marcelo falou, esse estudante ele precisa de maiores informações, e nós entendemos que a disciplina Projeto de Vida, né, ela teve início em 2020, ela exatamente trará esse repertório que esse aluno precisa de entender, nossa, então eu posso ter uma possibilidade de um curso técnico, ou nessa área eu me interesso, então no ensino superior né, a partir dessa área que eu estarei aí cursando. E o que nós, né, enquanto Estado, temos oferecido aos nossos estudantes? Nós temos um convênio, né, com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e nós temos o programa Novotec. Esse Novotec, ele pode ser expresso de 6 meses, onde esse estudante, então, tem uma qualificação, um certificado de qualificação profissional, ou integrado, aquele que ele cursa, nós chamamos na mesma matrícula com o ensino médio regular, e ele também, ao final aí do ensino médio, ele sai com uma habilitação. Então, são duas maneiras para a gente começar a caminhar a respeito desse estudante já de imediato, ao final do ensino médio, já ter uma colocação no mercado de trabalho. O que eu entendo hoje como dirigente regional é realmente conversar muito, né, com os meus parceiros, com os outros equipamentos sociais e pessoas ligadas à educação, para que nós consigamos, por exemplo, quando nós temos aí um grande déficit de, por exemplo, profissionais na área de TI, né, hoje a pandemia trouxe essa situação, que a gente possa ajustar a oferta, né, desses cursos dentro, por exemplo, das unidades estaduais aqui de São José dos Campos, junto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, essa oferta, e buscar também novas parcerias, né? Então, nós temos tratativas com outros órgãos que trabalham com ensino profissionalizante para maior oferta para esses nossos estudantes também fora da escola estadual. Então, ele pode cursar, por exemplo, um Senai, uma Fundas, né, no caso que nós temos aqui, entre outras instituições. Ainda acredito, como o Marcelo disse,
nessa questão de que nós precisamos criar laços maiores dentro do município para que consigamos que essas informações cheguem a todos que mais precisam. E como a Alessandra bem colocou, o papel importantíssimo do professor. Então, o professor também tendo essas informações chegando até esse docente, ele consegue também orientar, né? O professor, muitas vezes, principalmente no ensino integral, ele é um tutor, né, desse estudante que está ali conosco. Então, ele pode, eu gosto muito da palavra repertório. Eu acho que a gente tem que ampliar o repertório dos nossos estudantes para que eles consigam enxergar todas as oportunidades, né, que estão ali ao alcance deles. Eu acho que o professor, a educação, acho que essa é a beleza maior que tem dentro da educação. A gente realmente acreditar que pode ofertar caminhos para esses que estão conosco. Marcelo, no painel anterior, a gente teve a participação do Daniel Castanho, da Ânima Educação, é um grupo educacional que você conhece bem, é parceiro da Quero Educação, e ele falou bastante sobre mudanças. Ele foi provocativo aqui nas questões de como abordar a educação, de como estimular novas possibilidades de uso da tecnologia para garantir que o processo de ensino e aprendizado sofra mudanças propiciadas por essa experiência que a gente tem nas nossas mãos. Vocês, com a quantidade de parcerias que têm em instituições de ensino por todo o país, qual que é a sua percepção sobre, olhando para o nível superior, sobre o quanto as instituições de ensino estão dispostas a fazer essa transformação e colocar aí em prática coisas muito novas e experimentar aí mudanças? Obrigado pela pergunta, Rui. Eles têm que se adaptar, né? Então a pandemia foi um recado muito claro. Quem não fez a lição de casa do digital precisou correr atrás do prejuízo. Instituições de ensino que só estavam baseadas no ensino presencial tiveram que rapidamente se adequar ao EAD. E aí tiveram que comprar conteúdo, comprar plataforma, conseguir fazer parcerias num curto espaço de tempo para não quebrar. A grande verdade é essa. Cerca de 200 faculdades não conseguiram ter essa agilidade e quebraram. Então, no ensino privado é muito claro, quem não se adapta dá lugar a quem vai se adaptar. A própria Ânima, ela sempre teve um discurso muito do híbrido, não acreditava muito no ensino exclusivamente EAD. Ela sempre falou, não, é presencial junto com as novas tecnologias, mas não tratava o EAD. Agora, com as novas aquisições que fez, ela entrou no ensino à distância. Então, a própria Ânima também, ela se adaptou, ela enxergou esse novo mercado. Então, as instituições de ensino, aquelas que não vão morrer, que vão sobreviver, elas estão em constante transformação. E a tecnologia ela ficou para ficar, chegou para ficar. Não dá mais para olhar para o mercado que era de 10, 15, 20 anos atrás e achar que o negócio vai voltar como era antes, como às vezes eu vejo alguns reitores com essa esperança, de falar, puxa, eu sempre tive uma fila de alunos querendo entrar aqui na minha faculdade, eu não preciso de ajuda, vai ter gente querendo entrar, agora é uma situação de momento. Não é. O mercado mudou, os alunos querem uma instituição de ensino moderna, com um ensino moderno, que se adeque às novas tecnologias e que fale a linguagem dele. Eu vejo essa grande vontade das instituições de ensino e dos alunos, de cobrar as instituições de ensino de, cara, você é moderno, você me atende bem, você me presta um bom serviço. O professor, ele está antenado para as novas tecnologias, então realmente não existe mais, eu vejo, uma discussão entre presencial e híbrido, é tudo uma coisa só. Nosso próprio trabalho aqui, ele é feito no presencial, é feito no WhatsApp, é feito de teleconferências ao mesmo tempo. A mesma coisa vai ser o ensino, é tudo uma coisa só. E essa nova geração que vem aí, vem mais adaptada para que isso aconteça. Então, quem tem que correr atrás somos nós. Sandra, qual que é o teu grau de adaptação a todas essas mudanças e o que o ensino te permitiu desenvolver de adaptabilidade
para as adversidades do seu dia a dia? Foi o ensino que te ajudou isso, ou foi efetivamente a vida dura fazendo com que você tivesse essa capacidade de se adaptar, encontrar oportunidades e realizar suas ações? Desculpa, foi para mim a pergunta? Foi sim. Uhum, foi para você. Eu acho que deve ter cortado um pouquinho a conexão. Quer que eu repita? Eu peguei o final, só não sabia para quem era. Para você. Bom, eu atribuo a vida dura. Não vou florear nada, né? A vida dura, sem dúvida. Eu acho que quando a gente, né, passa por inúmeras adversidades, né, acho que vai criando casca assim e parece que os problemas eles são relativizados, né? Então, o que é mais difícil, né? Você de repente viver com uma dificuldade financeira gigantesca, que era a situação da minha família, ou empreender, viver com uma dificuldade financeira gigantesca, que era a situação da minha família. Eu acho que as coisas elas vão ficando mais simples, né? Não que isso seja bom, né? Não acho que isso também seja uma coisa boa, né? Porque você sempre está ali na busca. Mas a vida dura, sim, me transformou na pessoa que eu sou hoje, né? E, como disse, né? Não sei se isso é realmente bom. Não gostaria que todo mundo tivesse uma vida dura para conquistar as coisas, né? Gostaria que as coisas fossem mais iguais. Escola, de que forma contribuiu para criar em você as habilidades que você teve que usar na hora do vamos ver, vamos dizer assim? Fazendo também a mesma comparação, né, com a escola pública e a particular, né? A escola pública, assim, me deu essa casca maior, com certeza, porque eu via muitas coisas lá na minha comunidade, né, e é comunidade mesmo, tá, gente, né, que eu não via na escola pública. Então, tinha tráfico de drogas, tinha violência, tinha uma série de coisas que eu não via na escola particular. Para mim foram dois mundos muito distintos, né, um do ambiente comunidade e o outro da escola privada, completamente distintos. E ter tido isso, né, na escola pública também me ensinou muito sobre a vida, né? Talvez, né, se eu tivesse começado a minha vida, se eu nascesse de outro jeito e tivesse acesso à educação de qualidade desde o começo, talvez eu não tivesse o jogo de cintura que eu tenho hoje, que eu adquiri na comunidade, né? E eu descarto agora a questão de ensino, porque o ensino técnico, aquele que a gente aprende para passar no vestibular, eu tive no ensino privado. Eu diria que foi uma parte humana muito grande, até meus 15 anos, e depois uma parte muito técnica e muito tranquila depois, né, na escola privada, sem nenhum tipo de influência externa. Você tocou num ponto que... Não sei se respondi. Responde. E você tocou num ponto que eu acho que é assim, essencial e que, por diferentes razões, eu tenho discutido isso com outras pessoas, em outros ambientes. Você falou da questão da violência que ronda as escolas, né? E se a gente está pensando numa parceria entre a sociedade e a educação, uma das preocupações que essa parceria tem que resolver é a questão da segurança nas escolas. É muito comum você chegar, escola com muro alto, cerca elétrica, grade, cadeado, né? Não é o tipo de ambiente que a gente gostaria que uma escola tivesse, pelo menos não a aparência, né? E a gente tem discutido muito esse tipo de situação, ou seja, como é que a gente afasta essa violência do ambiente educacional? E a gente começou a discutir a possibilidade de dizer o seguinte, a gente não tem que afastar o crime da escola, a gente tem que afastar a escola do crime, né? Como? Levando aquelas pessoas que estão sujeitas a ser vítimas da criminalidade a estarem protegidas dentro dessa escola. E essa escola tem que ser o ambiente da comunidade,
em que todos vão ter espaço ali e ela vai ter que ser respeitada por todos. E ela vai ter que ser usada de segunda a segunda, né? Sábado e domingo também, né? Pela comunidade, não só pelos estudantes. E essa é uma grande transformação, que é uma transformação cultural, né? E aí, eu não sei se eu estou sendo muito utópico, mas Maria Beatriz, tem chance da gente fazer isso? E o que falta, se tiver alguma chance? Eu acredito muito na força da escola pública, na gestão democrática e participativa. É um princípio que está na LDB e os gestores da rede pública atendem a esse princípio. Como que, vou exemplificar, né? Quando você tem colegiados fortes e instituições auxiliares como a Associação de Pais e Mestres, o Conselho de Escola, né? Toda escola estadual ela tem uma APM, que é a Associação de Pais e Mestres, o Conselho de Escola, que é formado por funcionários, pais e docentes, e também o Grêmio Estudantil. Então, nós temos, vamos dizer assim, vou chamar desses atores que representam a escola e discutem as questões referentes à escola. Então, nessa questão desse envolvimento da comunidade, a comunidade vai sentindo que ela pertence, né, a esse ambiente, e as questões são discutidas. Eu ainda acredito muito na questão do diálogo. A questão, nós temos um programa Conviva que trabalha muito a questão da comunicação não violenta, princípios da justiça restaurativa. A pessoa que sofre violência, ela tem uma necessidade, a pessoa que é violenta ou que sofre a violência, muitas vezes ela chega até a unidade escolar de uma maneira agressiva, violenta, né, trazendo uma necessidade dela que não foi atendida. Então, nós temos ali em cada unidade escolar o vice-diretor ou o professor POC, né, que nós chamamos professor orientador comunitário, que ele trabalha a mediação de conflitos e a cultura de paz. Então, eu penso que esse é um dos caminhos. O outro caminho é esse investimento que nós tivemos em infraestrutura, onde hoje, viu, Alessandra, eu escuto pessoas da comunidade que falam assim, nossa, mas essa escola estadual, como ela está linda, como ela está bem equipada, né? Então, a comunidade passa a ter um orgulho e fala, eu estudei ali. E aí eu quero trazer um relato de um ex-aluno que mandou para a gente, mandou para um diretor e falou assim, obrigado por estar cuidando tão bem da minha escola, e tirou foto da escola como está antes, ele tinha uma foto anterior, como era antes, né? Então, o antes e o depois. Então, eu também acredito que esse investimento que hoje está sendo feito nas escolas estaduais, também traz a sensação de pertencimento e de querer cuidar. Eu só vou cuidar do que está bonito, do que está arrumado. E aí, quando eu falo do bonito, não é só a questão da estética, mas o bonito que eu penso que alguém está olhando por mim. Então, a questão hoje, eu não vou mentir para vocês, de ver que os nossos alunos têm tablet, né? Existe um tablet, claro, em formato rotativo, e ver Smart, né? Aquela Smart TV dentro da sala de aula, me traz muita alegria, porque é a possibilidade desse repertório desse estudante ser aí ampliado. Temos desafios muitos, muitos. Então, parceria nós temos hoje uma vigilância, né, nós falamos que é uma vizinhança solidária, né, então, junto à Polícia Militar. Então, o programa Conviva, ele procura trabalhar todas essas questões ligadas a uma rede de proteção que precisa ter para apoiar, né, essa escola, que a violência está, às vezes, na escola, né, esse aluno que sofre uma violência sexual, ou outra violência, mesmo física ou verbal. Então, como lidar com ele, como acolher, então você vai criando vínculos e laços. Eu só queria ressaltar também que algo que a BNCC trouxe que é muito forte, a questão das competências socioemocionais, que é um ganho para a educação. Muitos países já apostam e sabem o quanto que as competências socioemocionais são importantes, e o estudante, ele acaba, ao receber esse trabalho, ele também, na comunidade escolar, ele vai mudando, ele trabalha ele olha com mais empatia, ele pensa mais na cooperação. Então, eu acredito muito na educação, vocês veem meu entusiasmo, nós temos desafios, mas nós temos soluções possíveis.
Basta acreditar e trabalharmos muito para isso. Nós temos que trabalhar muito, mas eu acredito que esse programa Convivência que nós temos, mais as competências socioemocionais hoje muito fortes, elas caminham para o quê? Para a gente conseguir trabalhar melhor com as questões da violência. A Rui não acredita, elas não vão, vai ser a escola que vai conseguir de maneira nenhuma, mas ela vai conseguir trabalhar melhor, acolher melhor esse estudante, essa família que de alguma maneira é violento ou, né, recebe a violência ou produz a violência, né, ela reproduz. Então, são um dos caminhos possíveis. Bom, eu posso te dizer que, além de você, nós três aqui também somos muito entusiasmados, temos muito entusiasmo pela educação. Isso é muito bom. E para servir como exemplo, eu queria pedir para o Marcelo contar uma história daquela estudante que conseguiu uma bolsa para um curso de odontologia e se mudou com a família de uma cidade para outra, e não era assim de uma cidade vizinha para outra, eles mudaram a vida por completo. Marcelo, você pode trazer esse exemplo também para a gente ver que não só a Alessandra, mas uma quantidade gigantesca de estudantes e suas famílias fazem esforços imensos para se manter na escola e poder realizar esse sonho? Claro, Rui, é um prazer. Aliás, vou trazer 2 exemplos bem rápidos. Primeiro, falar da Jaqueline, que você mencionou. A Jaqueline, ela tinha um sonho de estudar odontologia e ela conseguiu 50% de bolsa, né, no Quero Bolsa, e ela foi abandonada pelos pais, o avô dela criou ela, e quando o avô dela falou, olha, você vai ter acesso à faculdade, coisa que eu não tive, ela precisava pagar até segunda-feira, isso foi uma sexta-feira, ela descobriu o site do Quero Bolsa, ela ficou em dúvida, falou, cara, isso é bom demais para ser verdade, será que é verdade? Ela ligou para um advogado, amigo do pai dela, o advogado ligou na Quero, falou, olha, que história é essa de bolsa de estudos? Aí o advogado falou, ok, é bom, pode comprar. Aí o pai dela falou, poxa, eu não tenho esse dinheiro. Aí ele lembrou de um cara que estava devendo dinheiro para ele no passado, falou, olha, eu preciso daquele dinheiro que você está me devendo porque eu preciso adquirir uma bolsa de estudos para minha filha. O cara não tinha dinheiro, mas tinha uma vaca. Aí ele deu a vaca para o pai da Jaqueline, ele vendeu a vaca e com o dinheiro da venda dessa vaca, em menos de 2, 3 dias, ele conseguiu levantar recurso para adquirir a bolsa para a Jaqueline, e assim a Jaqueline pôde estudar na faculdade, e eles tiveram que mudar de cidade, porque ele morava em outra cidade, e ele largou tudo, botou toda a mudança numa caminhonete, foi com a cara e a coragem para outra cidade, quebrou o carro no meio do caminho, eles dormiram no meio da estrada, aconteceu milhares de coisas para que a Jaqueline... Puxa. O sinal do Marcelo. Travou tudo? Acho que a gente teve um probleminha. Tivemos um travamento geral aqui da conexão. Vamos tentar resolver isso agora. Vamos ver se a internet vai nos ajudar. Estamos fora? Do Piauí, que ele teve acesso à bolsa de estudos também, e ele percorre cerca de 150 quilômetros para ir, 150 quilômetros para voltar, para ir à faculdade todos os dias, e ele nasceu com uma deficiência do lado esquerdo do corpo, tanto da parte da mão quanto da parte do pé. Ele fez uma cirurgia no cérebro para poder consertar essa deficiência, e a cirurgia piorou, ele passou a não enxergar dos 2 olhos a parte esquerda, então ele só enxerga do meio para a direita. Então a mãe dele, com medo dele ser atropelado, algo assim, vai com ele durante todo o percurso de ida e de volta, passando por 3 rodoviárias. Marcelo? Caiu de novo? Oi, você está me ouvindo? Eu estou te ouvindo. A gente teve um problema no sinal, a gente teve uma interrupção aqui, eu acho que a gente já conseguiu solucionar isso. Você está me ouvindo, muito provavelmente já está solucionado. A gente... até que parte você conseguiu ouvir? Na hora depois que o carro da família da Jaqueline quebrou. Legal, já estava na segunda história, vou voltar. Eu percebi.
Bacana. Então, mas conclui a história da Jaqueline e a gente deixa a segunda história para uma outra oportunidade, ou para quem te pegou o teu contato, mandar um e-mail para você e você conta. Então Perfeito. Vamos lá, finaliza então, a história terminando da a história da Jaqueline. Jaque. A Jaque, ela passou essa dificuldade, né, durante toda a trajetória dela para chegar a essa nova cidade. O carro da família quebrou no caminho, eles conseguiram chegar nessa nova cidade e a gente mantém contato com ela ainda hoje. Faz 3 anos que a gente iniciou esse relacionamento com ela e eu sei que o sonho dela é realmente cursar odontologia, se formar para melhorar a vida da família. Então, fica aí como exemplo da garra desses 900 mil alunos que fazem de tudo para concluir o seu ensino superior, para aumentar a sua renda e assim ajudar a família, os pais, irmãos e todo o resto da sua sociedade. Uma boa história para a gente encerrar esse congresso, porque ele traz uma mensagem de que as pessoas querem estudar no Brasil e elas fazem de tudo para conseguir isso. Elas movem, elas superam suas dificuldades. Está aí o exemplo da Alessandra. Elas mexem com toda a família se mobiliza para isso. E eu acho que no final das contas não é justo. Não é justo que as pessoas tenham que sofrer para estudar, né? Por isso que eu acredito muito na importância do entendimento da sociedade, do quanto importante é a educação, do quanto importante é ter uma escola perto da sua casa, do quanto importante é ter professores ali disponíveis para o seu filho. E aí sim, ensino integral, laboratório e tudo mais, isso é consequência do entendimento da importância da educação. Porque independentemente se a educação é boa ou se é ruim, as pessoas continuam fazendo o seu esforço para chegar até o final, aí, até a conclusão da sua carreira e continuam estudando sem parar. Mais uma vez está aí o exemplo da Alessandra, que veio justamente para poder mostrar isso, e o melhor de tudo é que o trabalho dela impacta e modifica a vida das pessoas, assim como o trabalho do pessoal da Quero Educação, que também pôde fazer isso graças à educação, graças ao estudo do pessoal da Quero, graças a Alessandra, a Jaqueline, quando se formar, a gente vai ter gente fazendo a diferença no país. Então, com isso, eu quero agradecer demais a participação de todos vocês, da Alessandra França, fundadora do Banco Pérola, da Maria Beatriz, da Diretoria Regional de Ensino de São José dos Campos, e ao Marcelo Lima, da Quero Educação, por esse painel. Espero ter inspirado e motivado as pessoas. Agradeço e espero vê-los novamente em outras oportunidades. Muito obrigado a cada um de vocês.